último domingo completou 3 anos que o catador de materiais recicláveis Ricardo da Silva Nascimento, conhecido como Negão, foi morto com 2 tiros pelo soldado da Polícia Militar José Marques Medalhano, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O Ricardo estava parado com um pedaço de pau em uma das mãos, na esquina das ruas Morato Coelho e Navarro de Andrade, no final da tarde, com muitas pessoas na rua, quando esse PM atirou em seu peito após ter gritado para ele largar aquele objeto, aquele pau. A Polícia Civil indiciou por homicídio doloso esse PM quando há intenção de matar, e o caso vai a júri popular, mas ainda não há data e deve demorar um pouco por conta da pandemia. E a gente está convidando aqui 2 pessoas para a gente falar sobre esse assunto, que é o Firmino Fecchio, militante de direitos humanos, foi ouvidor nacional de direitos humanos entre 2007 e 2011. Olá, Firmino Fecchio, bom dia. Bom dia, Marilu. É uma honra falar com você e com os teus ouvintes. A honra é a nossa, Firmino. E a gente vai convidar também o Mundano, que é o grafiteiro, ativista, fundador do Pimp My Carroça e idealizador do aplicativo Cataqui. Oi, Mundano, bom dia. Oi, bom dia, Marilu, bom dia, Firmino e todos que estão aí na escuta. Obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, a gente vai inicialmente relembrar um pouco, acho que pode ser com o Mundano, essa história toda, né, do caso do Ricardo, que é conhecido, né, como Negão. Nesse momento dessa morte, a gente teve a participação de muitas pessoas ali do bairro em solidariedade ao Ricardo, né? Eu queria que você falasse desse momento que houve uma grande mobilização, houve protestos. Fala um pouco desse momento nessa morte do Ricardo Mondano. O caso do Ricardo, né, que é nitidamente uma execução, né, racismo, preconceito, violência policial, mas isso não é novidade, né, em comunidades, em favelas por todo o Brasil, né? A polícia mata a população preta e periférica e nem todos os casos ganham uma repercussão tão grande quanto o Ricardo. Eu acho que o caso do Ricardo foi um pouco diferente porque foi feito num bairro mais elitizado, né? Onde, na verdade, por mais que o Ricardo estava em situação de rua, os vizinhos deles não. Os vizinhos deles eram de classe média. Os vizinhos deles passavam lá e davam bom dia. Então, ele tinha uma relação ali. E isso aconteceu assim com o público assistindo essa execução fria, né? E com imagens. Então, assim, acho que isso foi um estopim, porque foi para muita gente a primeira vez que viu uma execução que acontece todos os dias em comunidades favelas pelo Brasil, infelizmente. E acho que essas pessoas conseguiram dar uma mobilização. No caso, eu e toda a equipe do Pimp My Carroça, numa ONG, a gente estava literalmente perto de onde foi a ação. Tanto que rapidinho veio alguém correndo e falou: Mundano, parece que mataram um catador ali perto da Teodoro. A gente saiu correndo a pé e conseguiu chegar pouco antes de quando já tinham levado o corpo. Então a gente conseguiu acompanhar, gerar relatos e amplificar um pouco essa voz pedindo justiça, né? E porque não é um caso isolado, são tantos outros. Então, trazendo essa simbologia, pedindo justiça para essa execução fria, né? E que teve tantos outros crimes. Primeiro, a execução, mas acobertaram provas, arrancaram o celular de quem tinha filmado. Ali a região é cheio de câmeras, sumiram essas imagens. Enfim, a própria remoção do corpo não pode ser feita assim. Foi um erro atrás do outro, e acho que as redes sociais também ajudaram a gente, pelo menos, fazer aí um protesto e gritar todos os anos, né, por essa justiça. Exato, Mundano. E ele queria um pedaço de pizza, né? O Ricardo tinha pedido um pedaço de pizza na pizzaria, não é? Essa história não é 100% assim, resolvida. Ele realmente estava numa esquina onde tinha uma relação. Não se sabe ao certo como começou isso. Tem a história de pizza e tal. Pode ser que seja verdade, a gente não tem os fatos. O que tem os fatos é assim: o Ricardo, ele tinha medo da polícia, porque não é a primeira vez que a polícia já
fez atitudes com preconceito ou talvez batido e tal. Então, o pedaço de pau, ele não queria pegar um pedaço de pau e sair ameaçando as pessoas. Na verdade, é a defesa dele. Ele se sentiu acuado por uma abordagem, por uma situação, cheio de policial, o pedaço de pau na defesa. Ele não estava atacando ninguém. Ele não chegou batendo em funcionário ou em policial. Era a única forma dele se defender, né? Então, e outra, se tivesse as imagens, eu acho que a polícia sumiu com elas, porque eu contei 4, 5 câmeras que teriam a chance de pegar o momento exato, e cheguei aí no comércio. Ele não tem câmera, isso aqui é uma câmera falsa. Enfim, acho que rolou ali um isolamento da área e todo um manejo para cobertar essas provas, né? Entendi. Agora, Firmino, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da HPP, né, o PM foi indiciado por 3 motivos. Havia a superioridade numérica, né, dos policiais em relação ao carroceiro, eram 2 policiais armados contra o Ricardo. O soldado José Medalhano estava com cacetete, com spray de pimenta, não usou esse armamento ao invés da arma, e os 2 disparos foram dados a queima-roupa aí no peito da vítima. Bom, justamente esses motivos são suficientes realmente para condenar esse policial, na sua opinião, Firmino? Teve casos piores que esses, e que o caso foi arquivado e que não aconteceu nada. Porque, Marilu, nesses casos, o que predomina, tá aí a história para comprovar isso, e os números, prevalece a impunidade. Sempre a impunidade, que realimenta esse processo de ação letal da polícia, porque sabem que não vai ter muito problema depois. Agora, esse caso, ele tem certas peculiaridades, né, Marilu? E por isso ele prendeu a minha atenção desde o início. Eu acho que o Mundano já tocou em algumas dessas peculiaridades. Por exemplo, o local. Os nossos ouvidos se habituaram a ouvir que esse tipo de ocorrência, execuções, eles acontecem na periferia da cidade, dos extremos da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, nos Capão Redondo, nos Jardim Ângela, no Sapopemba, no Morro do Índio, e por aí vai. Por isso, o local chamou atenção desde o começo. É incomum, Marilu, uma execução dessas em Higienópolis, em Perdizes e em Pinheiros. Isso me chamou a atenção desde o começo. O outro detalhe, feito às claras, à luz do dia, não no escurinho da noite, como geralmente acontece, sem testemunhas, sempre a história que a polícia conta é que prevalece. Não há ninguém para contestar. Esse não. Esse foi feito à luz do dia, perante um mundo de gente, numa rua importante, como a Morato Coelho, no coração de Pinheiros, um bairro que o Mundano conhece bem e que ele descreveu bem nessa sua introdução. E outro detalhe, ele não estava praticando delito. Por que matar, então? Por que repetir essa cultura tradicional da nossa polícia de recorrer às armas, de sempre a primeira ação é a ação letal, eliminar? Agora, esse é um discurso que vem sendo alimentado há anos pelas próprias autoridades. É recente, Marilu, mas reproduz o que acontece há muitos anos, o do mire na cabecinha e fogo. Não é isso que a gente está assistindo agora? São coisas que vêm desde muitos anos atrás, desde a famosa Rota 66, lembra-se? Caco Barcelos registrou isso com precisão, né? Desde aquele tempo, dos anos 70. Isso é herança autoritária. É herança de uma polícia militarizada. Quando no mundo inteiro,
quando uma operação policial resulta em morte, isso significa incompetência, fracasso da ação policial. Ação policial profissional, eficiente, boa, é a que resolve o caso sem essas consequências terríveis, que é a morte. Sim. A morte... Agora, Fermi, diga. Fala. Desculpa, interrompi. Bom, Mundano, a gente sabe, já o Firmino volta, Mundano, a gente sabe que existia uma testemunha, né, desse caso, que se chama Piauí, um outro catador de materiais recicláveis, que ele também morreu. Parece que ele estava recebendo ameaças, né, e ele acabou morrendo de infarto, não é isso? Isso, eu conhecia o Piauí também e o Ricardo, né, eles são figuras ali que sempre estavam pelo bairro, não faziam mal a ninguém. O Piauí tinha o Ricardo como um grande irmão. Ele ficou arrasado, né? Cheguei a conversar com o Piauí no dia, depois. E ele morreu de tristeza, eu acho, porque ele fez de um vazio ali. E foi muito triste isso. Ele era a principal testemunha, mas tinham outras, né? E tinha gente que filmou e teve celular arrancado pela polícia, levado, enfim. Para você ver, né? Na verdade, isso foi terrível. E acho que, como o Firmino falou, acho que a gente tem aí como regra a impunidade da polícia. Eles tomam um afastamento, vão cumprir uma pena administrativa, mas que isso é impunidade, ao meu ver, né? Porque quem tira a vida com intenção, sendo que ele tinha gás de pimenta, estavam em maior. Ali, se pedia reforço, não tinha por que atirar, ainda mais no peito, 2 tiros para matar. E eu acho que é importante também, inclusive eu estou aqui, não sei se dá para ver, com a camiseta do Ricardo aqui, ó. Vamos ver aí. Tem que viver. Tem que viver. Aí você já me dá uma ideia da pergunta que eu ia fazer para você, que dentro do Pão de Açúcar, ali perto, né, onde foi o Ricardo foi assassinado, alguém de dentro, bom, eles fecharam as portas e tal, alguém de dentro disse, tem que matar mesmo. E a partir daí foi feita essa camiseta, né? Não é isso, Mundano? Tem que viver, né? Essa camiseta foi uma homenagem, na verdade, o grupo de moradores ali, eu cheguei a participar de algumas reuniões, eles se mobilizaram, né? Eu cheguei a fazer com os próprios catadores, amigos deles, uma ghost carroça, assim como fazem com a bicicleta branca. Eu fiz uma carroça branca, peguei a carroça do Ricardo, pintei de branco, coloquei lá, as pessoas colocaram flores e tudo, foi removida, e eu acho isso uma injustiça, porque as bicicletas ficam. Por que ali não ficaria uma carroça branca para eternizar que ali foi um lugar, né? Quando removeram, enfim, levaram embora, não poderia ser feito, é uma ferramenta de trabalho que poderia ser. E a gente fez uma miniatura e colocou no poste, que está lá até hoje, e rolou toda essa mobilização. No dia seguinte, eles resolveram fazer um ato. E foi um dos atos mais bonitos que eu participei, e olha que eu estou em quase todos aí. Por quê? Porque, cara, começou dos próprios catadores. Eu encontrei eles no Ferro Velho ali perto, a gente saiu com uma vontade de gritar justiça, uma carrociata mesmo, assim, e outra, foi toda pacífica, foi toda, assim, respeitando tudo, e outra, não teve violência. Por quê? Porque a polícia não teve coragem de aparecer. Porque tomou uma projeção nacional e a mídia, a população, todo mundo tem consciência que foi uma execução, que tem que fazer justiça. Se vocês resgatarem reportagens da época, isso é um fato. A gente conseguiu mostrar e assim, a gente vê hoje casos como George Floyd e tantos outros, do Miguel, assim, casos não faltam, com nomes emblemáticos, lutas de assassinatos e tal. Esse foi um muito importante, né? Que, claro, vem nesse momento aí de ebulição aí, de essa injustiça social que existe há centenas de anos, essa escravidão que de alguma forma ainda existe, o racismo estrutural. Então é muito simbólico que a gente consiga, a júri popular, que a gente consiga fazer justiça. Esse policial militar, ele tem que estar preso. Até
porque a gente tem que fazer justo, porque não é todo policial que é assassino, não. Mas os que são, eles têm que pagar, têm que dar exemplo. Então, é isso que a gente espera. A gente espera justiça. Tenho certeza que a gente vai ganhar esse caso. Ele é muito simbólico. A gente estuda, inclusive, há muito tempo, o Pedro Maica Rossi queria fazer um monumento em homenagem aos heróis invisíveis dessa cidade. Começou lá atrás. Quando teve o caso do Ricardo, quando tiraram a Ghost Carroça, a gente retomou. Vamos fazer um monumento. E a gente está até hoje, e a gente já conseguiu uma aprovação no departamento histórico, que é o mais difícil, porque não é qualquer pessoa que faz um monumento, não pode ter monumento de busto, não é? Então, assim, se não qualquer aí endinheirado teria monumentos por aí. E a gente vê esse momento também de derrubada de ícones, de monumentos, de Cristóvão Colombo, de não sei o quê, que são falsos heróis, né? Por exemplo, em São Paulo, tem 380 monumentos públicos. Só 11 são representação de mulheres. Quem diz que estão bem representadas? Imagina, então, os trabalhadores que construíram essa cidade. Enfim, a gente quer fazer um monumento público que vai simbolizar, não é do Ricardo, né, mas é de todos esses heróis e heroínas invisíveis que prestam um serviço para a cidade. O Ricardo, ele prestava um serviço público. Ele fazia a limpeza das vias, ele fazia coleta seletiva e ele fazia a logística reversa das empresas, ou seja, 3 serviços não remunerados, não era para ele estar em situação de rua. Então, é uma injustiça que vem há muito tempo e a gente precisa de casos assim para dar visibilidade e mostrar que os catadores e catadoras de materiais recicláveis são importantes, são prestadores de serviços que merecem ser remunerados e merecem não ter esse maltrato, essa violência policial com quem ali está prestando um serviço público, tão quanto o policial também. Exato, merecem estar vivos, né? E agora, Firmino, o Mundano tocou num ponto também, que é a questão dessa morte, né? Que ganhou uma comoção internacional, a morte do George Floyd, e a gente teve recentemente agora um policial colocando o pé no pescoço de uma mulher negra, né? Na periferia também. Felizmente ela não faleceu, mas realmente teve danos, né, à saúde dela, gravíssimos. Como é que você vê essa falta também de comoção quando a gente tem essa morte? Teve aqui na classe média, a gente está realmente teve essa visibilidade na época. Eu mesma fiz reportagem, cobrimos lá a missa do padre Júlio Lancelotti, a atriz Letícia Sabatella estava lá. Agora, por que não ocorre, Firmino, essa comoção nesse nível de uma grande proporção aqui com os nossos negros da periferia, nossos catadores, Firmino? Nós sempre fomos educados e induzidos, Marilu, para deixar o assunto segurança pública para a polícia. Sempre foi dito a nós todos, isso não é assunto para você. E eu ouço isso de prefeitos, de vereadores, de deputados. Pode perguntar para os atuais prefeitos, né? Escuta, o que aconteceu com os homicídios na tua cidade no ano retrasado? Você foi verificar quantos foram esclarecidos, quanta autoria foi esclarecida, se o autor foi punido, o que aconteceu na sua cidade? Eles não sabem. Vereador também jamais discute os números, esses números escandalosos que afligem todo mundo há décadas, né? Não, eles falam, isso é assunto de segurança pública. Mas o governador não se manifesta, e quando se manifesta mal, né, para ficar bem. Secretário de Segurança, você não vê, você não ouve, não fala nada. E a inoperância do Ministério Público. Isso que é triste, Maria. Por isso que esse caso de Pinheiros, um caso diferencial, é a indignação coletiva dos moradores da área e sobretudo, das mulheres. Marilu, fizeram camisetas, fizeram missa de 7º dia para um carroceiro negro, humilde, pobre. Fizeram missa de 7º dia, missa de aniversário,
Fizeram missa para o companheiro dele que morreu uma semana depois. Foram de novo para a igreja protestar. Fizeram camisetas e seguiram. Eu levei um susto quando, uns dias depois, eu achei que era um caso que ia virar estatística, quando eu soube que várias viaturas tinham chegado logo depois, tomaram conta do pedaço, apagaram a cena, como eles sempre fazem, recolhem as cápsulas, movimenta o corpo, recolhe o corpo a pretexto de que vão socorrê-lo, né? E por isso a maioria das vítimas sempre morre a caminho do hospital. A história da polícia sempre prevalece, são eles que vão elaborar o boletim de ocorrência, é a história que eles contam. Essa história do carroceiro de Pinheiros, ela foi contada pela indignação da população local. Esse é o diferencial, Marilu. Eu atentei para isso quando, dias depois do ocorrido, o meu amigo Audálio Dantas, saudoso Audálio Dantas, me procurou para comentar o caso comigo. Nós éramos praticamente vizinhos aqui, e ele queria saber a minha opinião. E ele me noticiou: olha, as mulheres do bairro me procuraram para discutir o caso e querem encaminhamentos e dizem que não vão parar, o que nós podemos fazer e tal. E o Audálio foi com elas, arrumar a missa, falar com o Padre Júlio, aquelas coisas todas que o Audálio fazia com maestria, né? Depois eu tive a ocasião, elas me procuraram também depois, eu tive a ocasião de ir com elas à ouvidoria da polícia. Depois eu fui com elas na primeira audiência no Ministério Público. Elas identificaram quem era o promotor que ia cuidar do caso. Disseram para eles várias circunstâncias que elas tinham observado e que elas estavam indignadas por isso, por aquilo, tal. Foi uma prensa dura no promotor. Então, esse é o diferencial, né, Marilu, nesse caso. E eu acho que o que as mulheres de Pinheiros mostraram com a sua atuação nesse caso é que é preciso ampliar, fortalecer, dinamizar os mecanismos de controle social e fiscalização do uso da força letal pela polícia. Senão a gente não muda nada. Não dá para ficar esperando as autoridades se comoverem, mudarem. Nós temos que cobrar. Nós estamos em época pré-eleitoral. Os candidatos vão aparecer aí, candidatos a prefeitos, a vereadores, e a gente tem que indagar para eles: escuta, você está acompanhando? Você viu os números? Você sabe quantos homicídios acontecem na tua cidade, no teu bairro, na tua região? Você sabe quantos foram esclarecidos? Eu acho que esse é o assunto. E não ficar discutindo sexo dos anjos, né? Essa é a lição de Pinheiros, das mulheres de Pinheiros e dessa população que o Mundano tão bem representa. Eu queria só falar, eu lembro muito disso. Eu acho que essa missa na Catedral da Sé, ali com o Padre Júlio e todo mundo, foi comentado que não acontecia um ato daquela proporção, num caso de injustiça, desde o Vladimir Herzog. Só para ter uma ideia, que não é todo mundo que é assassinado na periferia ou vítimas aí da violência policial que tem um momento como esse. E tem um texto muito importante também da Helene Brum, que ela trouxe, né? Porque talvez esse fosse o caso que ia explodir um movimento ainda maior, como foi na época, mas tem que ver como George Floyd. Porque é o que você falou, há 2 dias atrás teve pisada no pescoço de mulher negra e vai ter outros, infelizmente. O Ricardo não foi o primeiro, não vai ser o último. Então a gente precisa ter mobilização, a gente precisa fazer pressão que está pressão na mídia, pressão em tudo, porque a gente é um país na formação, um país sem memória. Quem lembra de Ricardo,
depois de 3 anos. Então a gente precisa manter essa memória viva para que não tenham mais casos e que a gente possa fazer justiça. Então, seguimos acompanhando aí. Perfeito, é justamente por isso que a gente está convidando vocês aqui para essa conversa, que já chegou ao final, né? Justamente para marcar esses 3 anos da morte do catador de materiais recicláveis, o Ricardo da Silva Nascimento, que era conhecido como Negão, carinhosamente. Então, eu agradeço demais aqui, Mundano, grafiteiro, ativista, fundador do PIMP Mais Carroça e idealizador do aplicativo Cataqui. Obrigada, Mundano, foi um prazer falar com você. Obrigado, Lu. Obrigado também, Firmino. Muito legal. Vamos nessa. Vamos lá. Firmino Feck, militante de direitos humanos, ele que foi ouvidor nacional de direitos humanos entre 2007 e 2011. Muito obrigada pela sua participação, Firmino. Forte abraço também. Eu é que agradeço, Marilu. E agradeço também a Brasil Atual. A rádio, vou acrescentar o seu slogan, a rádio que faz as denúncias sociais que as outras não fazem. Muito bom, as notícias que os outros não dão, as músicas que as outras não tocam e as denúncias também que as outras não divulgam. Tá ótimo, então. Gente, foi um prazer falar com vocês, viu? Um grande abraço mesmo e vamos aí aguardar esse júri popular para fazer justiça para o Ricardo da Silva Nascimento. Beijo, até mais. Está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.